Boa noite. A região amanheceu hoje com uma forte neblina, o que provocou a interrupção da travessia de balsas entre Santos e Guarujá e o fechamento do Canal do Porto por quase 8 horas. Os pedestres e ciclistas também não puderam utilizar a barca para Vicente de Carvalho até às 9 da manhã. A neblina é a condensação que ocorre junto à superfície causada pelo resfriamento do ar quente e úmido quando entra em contato com um solo frio ou superfície líquida. O Hospital Ana Costa precisa de doadores de sangue. O estoque está bem abaixo do necessário. Esta geladeira deveria estar cheia, mas só tem 40 bolsas. A quantidade não é suficiente para abastecer toda a demanda do hospital. Nós hoje estamos com cerca de 50% do estoque ideal e a gente está fazendo um apelo para que o pessoal venha realmente ajudar, para a gente não chegar ao ponto de ter que cancelar cirurgias ou diminuir a quantidade de transfusões necessárias ao paciente. O banco de sangue da unidade tem capacidade para atender 4 doadores por vez. Hoje de manhã, a sala estava completamente vazia. A supervisora do hospital explica que qualquer pessoa a partir dos 16 anos pode doar. De uma maneira geral, que estejam em bom estado de saúde, não tomando medicações. As pessoas devem vir alimentadas, não pode estar em jejum, trazer um documento de identidade. Vai fazer um cadastro, passar por uma triagem para ver se pode ou não doar. Estando apto, realiza a doação, um ato bem simples, que dura no máximo 10 minutos e vai estar ajudando a salvar uma vida. O banco de sangue do Hospital Ana Costa funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. O serviço também abre no último sábado de cada mês. O endereço é Rua Pedro Américo, número 60, no Campo Grande, em Santos. O secretário de Saúde de Cubatão pediu demissão do cargo hoje por motivos pessoais. Benjamin Lopes assumiu a função em fevereiro do ano passado. Durante a gestão, teve de negociar com funcionários em greve do Hospital Municipal. O equipamento também passou a ser controlado por uma organização social nesse período. Quem assume a Secretaria de Saúde agora é a médica Maria Adelaide Gonzalez. Futebol. O Santos venceu o Vitória fora de casa por 3-2 no domingo. Com o resultado, a equipe se mantém em quarto lugar com 29 pontos. O Santos abre o placar aos 19 minutos. Copete cruza e Vitor Bueno manda para o gol. Aos 29 minutos, o Vitória empata. Euler levanta na área e Canu sobe mais que a zaga. O Peixe volta a ficar na frente após Copete desviar cruzamento de Caju. Santos 2-1. Na segunda etapa, o time baiano consegue novamente a igualdade com Vander. O atacante domina e bate rasteiro na saída de Vanderlei. O Peixe chega ao gol da vitória aos 36 minutos. Vitor Bueno dá um belo passe para Jean Mota estufar as redes. Final em Salvador, Santos 3, Vitória 2. O alvinegro praiano volta a campo nesta quarta-feira contra o Gama, na Vila Belmiro, às 9h45 da noite, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o Peixe enfrenta o Cruzeiro no domingo, também na Vila Belmiro, às 4 da tarde. E os 3 times grandes da capital paulista tropeçaram nessa rodada. Veja os gols. Jogando em casa, o Corinthians empatou em 1-1 contra o Figueirense. Dodô abriu o placar para os visitantes e Danilo salvou o timão da derrota. Já o Palmeiras recebeu o Atlético Mineiro em São Paulo e foi derrotado por 1-0. Leandro Donizete foi o autor do gol. O São Paulo viajou até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio e também perdeu de 1-0. Douglas marcou para o time gaúcho. E o Jabaquara venceu o Grêmio Prudente por 3-2 na estreia da segunda fase do Campeonato Paulista. A partida foi na Caneleira. O primeiro gol do Leão da Caneleira veio no comecinho do jogo, aos 2 minutos e meio, com um belo passe de Kaique para o Welder, que chutou no canto esquerdo do goleiro Douglas Firmino. Pouco depois, o Jabuca ampliou a vantagem com uma bela assistência de Welder para Aleph. Aos
Aos 29 minutos, Gustavo atropelou Renatinho dentro da área. Pênalti marcado para o time adversário. Em cobrança do próprio Renatinho, o Prudente diminuiu a diferença. No segundo tempo, o Grêmio Prudente voltou determinado a se recuperar. Mas o Jabuca continuou a criar oportunidades. Num lance perigoso de Luiz Thiago aos 11 minutos, Douglas Firmino deu um carrinho para defender o gol. O goleiro Thiago bateu, mas Firmino defendeu. Aos 20 minutos aconteceu o lance mais bonito da partida. Aleph tocou de bicicleta para Ger, que marcou de cabeça. 3-1 para o Jabuca. É do Jabaquara! Sempre, né? A gente brinca aqui que todos os zagueiros já tinham feito o gol e só tava faltando o meu. Aí eu falei pros caras hoje cedo, falei, hoje eu vou fazer o meu. Os caras falaram, tá na hora. E graças a Deus fui feliz e concluí aquela jogada do Aleph, que começou com a jogada muito bonita dele. E fui feliz em fazer o gol e sair pro abraço com meus amigos. Aos 45 do segundo tempo, o Prudente mostrou que estava vivo na partida. E mais uma vez, Renatinho fez o gol. Com 5 minutos de acréscimo, o Jabuca conseguiu segurar o placar, que terminou em 3-2 para o time da casa. Com a vitória, o Jabuca divide o primeiro lugar do Grupo 5 com o 15 de Jaú, seu próximo adversário. Que também ganhou ontem, né? É um time extremamente qualificado, é aquilo que eu falei, a maior torcida do Campeonato Paulista. Já a Portuguesa Santista enfrentou o Tupã no interior do estado e venceu por 2-0 com gols de William e Cauê. A Briosa é a líder do Grupo 8 com 3 pontos. O time volta a campo na sexta-feira contra o Tanabi, em Urico Mursa. Está sendo realizada em Santos até quarta-feira a 3ª edição do Festival de Capoeira da cidade. Uma iniciativa da Prefeitura para a prática do esporte. O toque do berimbau a gente conhece de longe. A musicalidade é o símbolo desse esporte. O 3º Festival de Capoeira de Santos não poderia começar de outra forma. O principal objetivo, nosso foco é demonstrar para a sociedade quais são os benefícios que a capoeira pode oferecer. Como a formação corporal, a formação de caráter, resgate de valores humanos, a inclusão social das pessoas com deficiência, a inclusão das crianças com vulnerabilidade social. A capoeira ela é muito benéfica e os órgãos públicos, a iniciativa privada, precisa estar atenta para poder apoiar essa arte 100% brasileira. O esporte é uma mistura de artes marciais e cultura popular. A capoeira surgiu no Brasil com os escravos africanos e atualmente é praticada em mais de 140 países, entre eles Japão, Grécia, Israel, China e Estados Unidos. A capoeira ela faz um bem pra gente, transmite algo, sabe, só quem carrega, que sabe, que vai, não tem como explicar isso, vem de dentro, a capoeira não se explica, se sente. Eu amo. Por que você ama a capoeira? Ela me escolheu. Crianças, jovens, mulheres, homens, pessoas de todas as idades, com prática ou não. Aqui, independente das diferenças, o importante é trocar experiência. Roseli Fontes tem 59 anos. Ela é portadora da síndrome pós-poliomielite, que degenera os músculos. E está praticando capoeira há quase 1 ano para retardar o sintoma. Te dá a agilidade que você não tem, a força que você vai perdendo por causa da doença. Você vai perdendo, a musculatura vai se degenerando. É uma doença nova que está surgindo agora da polio, da paralisia infantil. Ela se chama síndrome pós-polio. É uma doença que ninguém conhece. Tem vários sintomas e todo mundo confunde. Então ela vai te dar degeneração onde você não teve a polio. E no meu caso é tórax e braço, por isso que eu estou na cadeira de rodas. Estou vindo agora da França, depois fui a Portugal, num trabalho de capoeira. E tem essa ideia mesmo, assim, da inclusão, de ter a união e para todos, né? Sem discriminação. Isso é muito bacana.
Na abertura do evento também teve uma palestra. Grandes mestres como Gladson de Oliveira e Brasília, percursores da capoeira em São Paulo, falaram sobre a história do esporte. A programação do Festival de Capoeira vai até o dia 27 de julho, data dedicada ao esporte na cidade. Para participar das atividades, é só doar 1 quilo de alimento, que será revertido para a instituição de caridade Meimei. Que tem capoeira dentro da grade, auxiliando as pessoas com deficiência. Contamos com vocês. A programação completa do festival você confere no Santa Portal. O dia 22 de julho de 2016 vai ficar marcado na história da Baixada Santista. Na sexta-feira, a tocha olímpica passou pela região e emocionou muita gente. Ela veio pelo ar, pelo mar, passou pelas mãos de campeões e de gente como eu e você. Momentos que só o esporte é capaz de proporcionar. A festa na região começou em Praia Grande. Emoção e alegria marcaram o evento. Os 44 condutores percorreram quase 9 quilômetros de percurso com o imenso apoio das cerca de 8.000 pessoas que prestigiaram o revezamento. Depois, a tocha seguiu para São Vicente, onde percorreu outros 4,5 km. Pela primeira vez na história, um fisiculturista carregou o símbolo olímpico. A honra coube a Marilândio de Oliveira. Eu sou atleta da cidade já há 34 anos, que pratico esporte. Eu sou tricampeão mundial, tricampeão do Ministério Universo. Mandei o currículo e acho que nada mais justo desde o começo representando São Vicente e ter essa oportunidade também. Já em Santos, a tocha chegou à vila mais famosa do mundo. O ex-jogador da seleção brasileira de vôlei Negrelli conduziu o símbolo olímpico até as mãos do judoca Leandro Guilheiro, medalhista de bronze nas Olimpíadas de Atenas e Pequim. Das cadeiras do estádio Urbano Caldeira, centenas de moradores prestigiaram a festa. O símbolo olímpico seguiu o trajeto pela cidade e, por volta das 3h30 da tarde, chegou até a ponte Edgar Perdigão, na ponta da praia. A tocha foi para Guarujá pelas mãos de Adriano de Souza, o mineirinho, atual campeão mundial de surf. Ele foi acompanhado por atletas de canoa havaiana e do stand-up paddle. Já em Guarujá, a tocha olímpica percorreu aproximadamente 10 quilômetros. Ela foi conduzida por 48 pessoas, entre atletas e moradores da cidade. De volta a Santos, a tocha chegou de canoa havaiana, conduzida por um dos pioneiros da modalidade no Brasil. Fábio Paiva foi recebido por uma multidão. O símbolo olímpico continuou sua passagem pela cidade até a Universidade Santa Cecília, na Rua Oswaldo Cruz, no Boqueirão. Centenas de pessoas acompanharam a festa. O pró-reitor administrativo da Unisanta, Marcelo Teixeira, recebeu a tocha das mãos de Milene Guimarães e depois a entregou para Luiz Cipulo. A tocha seguiu até o centro do município. O destino era o Museu Pelé. Na casa que leva o nome do atleta do século, o próprio rei do futebol recebeu o símbolo. Passou para as mãos de João Clarindo, filho do ciclista Cláudio Clarindo, que morreu em um acidente em janeiro desse ano. Depois de tanto tempo, sem ter podido jogar uma Olimpíada, você passar por um momento como esse, é só um presente de Deus, né? Já na Praça das Bandeiras, no Gonzaga, coube a outro eterno craque do Santos a honra de acender a pira olímpica. Pepe, o canhão da vila, maior artilheiro do peixe nascido no planeta Terra com 405 gols, recebeu a justa homenagem. E para falar mais sobre esse momento histórico que a região viveu e o mundo viverá nos próximos dias, eu converso agora com o pró-reitor administrativo da Unisanta, Marcelo Teixeira,
que faz parte desse imenso universo olímpico. Então, Marcelo, boa noite. Obrigado por participar junto com a gente. O senhor trouxe aqui, né, a tocha para mostrar também para as pessoas. Eu imagino que seja difícil colocar em palavras a emoção que deve ter sido esse momento, né? Não só para o senhor, mas também para todas as pessoas que estavam lá acompanhando, não é? É verdade, Irineu. Boa noite, é um prazer aí participar do Caderno Regional, ainda mais para nós falarmos sobre esse momento. É um momento único, inesquecível, porque ali você representa não só a trajetória do Marcelo Teixeira ou mesmo até a história de uma instituição cinquentenária como a nossa. São muitas mãos, são muitas pessoas envolvidas, ex-alunos, ex-professores, o nosso fundador, que espiritualmente sempre está presente junto conosco, tantos daqueles que lutaram pelos mesmos ideais da educação, né, voltadas ao esporte, os atuais. Eu comentava com você, né, Irineu, que a gente teve o privilégio de fazer o percurso em frente à universidade. Sim. Óbvio, uma certa pressão também, né, porque a nossa trajetória era outra, né? Era até mais privilegiada, porque nós receberíamos na praia quando da chegada da tocha do Guarujá. Quiseram fazer uma homenagem até mais justa e talvez no olhar dos organizadores mais valorizada para a universidade, mas aí nós pedimos que nós fizéssemos na nossa casa. E quando nós pegamos a tocha, né, e olhamos ao lado, a senhora perguntou que estava ali organizando, porque geralmente as famílias ficam próximas, né? Aí ela perguntou assim para mim: e a sua família, né? Onde estão os seus familiares, os seus amigos? Aí eu falei: minha senhora, estão todos eles aqui, estão todos aqui na rua, né? Aí ela olhou também e falou assim: ah, então vai ser muito bonito, né? Mas o senhor não preferiu que eles ficassem aqui próximos? Eu falei: eles estão próximos, a senhora vai ver no percurso que eles vão realmente ficar muito próximos. Tanto é que o senhor estava comentando comigo, né? Que o senhor olhou para todos os lados, eram só rostos conhecidos, não é, doutor Marcelo? Todos, se não fossem professores, funcionários, alunos, atletas, as crianças, né, das nossas equipes de base, muitos atletas do colégio, nossos diretores. Para você ter uma ideia, Irineu, a professora Marilisa Grotoni, que é a nossa fundadora, teve também o seu familiar, seu pai, que carregou a tocha, né? E ela disse: não, por mais que eu tenha uma relação familiar, mas o meu vínculo é a universidade. A ligação é ainda maior, né, com a então universidade. você vê o comprometimento e como eu comentei com você, eu olhava ao lado, né, no percurso, e as pessoas chorando, as pessoas emocionadas, vibrando. Então aquela força, aquela positividade fez com que eu falei: vou correr, né? Eu vou andar. Eu falei: não, se eu for andar, vamos falar: cara, o Marcelo não está tão bem preparado, né? Se correr demais, passa muito rápido. Eu falei: vou aos poucos, né? Estou sendo levado por essa emoção. Velocidade média fica bom para todo mundo, muito né, bonita, Marcelo? porque a gente sentia ali, né, Irineu, quando você praticamente segura e eu levantei, eu que sou uma pessoa assim, espiritualmente, eu senti, né, uma vibração. É uma energia, né? Muitas coisas assim, na lembrança, na memória, mas ao mesmo tempo sentindo, ao segurar a tocha, uma força inexplicável. Essa é uma réplica da tocha, não é? É uma réplica. É idêntica Não, é a tocha, é exatamente igual, a que né? nós percorremos, a que nós estávamos usando, e aí permaneceu conosco, e ela ficará aqui na universidade. Fica para as pessoas, qualquer pessoa pode ir lá visitar e tirar foto com a tocha? Hoje nós já tivemos mais de 200 pessoas, nós tínhamos pela manhã a entrevista coletiva, né, com a equipe da Rússia e a equipe da Itália, que já foi até matéria dessa noite, e em seguida começamos a partir das 15 horas. A visitação fica na Galeria de Arte, a entrada é na Oswaldo Cruz 277, e ela está lá à disposição para as pessoas que queiram fazer... Aberto ao público. Aberto ao público, apenas os sicilianos têm livre acesso. Sim. Através da identificação. Os que não sejam vão se identificar ali na portaria, mas terão também livre acesso após essa identificação. A Unisanta tem uma presença marcante, vamos dizer assim, né, nessa Olimpíada,
não só pela passagem da tocha, pela universidade, pelos atletas, né, que vão participar da Olimpíada, que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas o senhor carregou a tocha, o Matheus Santana, que é atleta, carregou, e o Armando Gomes, que é o nosso companheiro aqui da televisão. Ana Marcela também carregou ontem. Então, é uma presença marcante, né? Marcante. Outros antes do início, né, das competições. Também, o Negrelli, nosso professor da área de educação. Negrelli, muitos professores também carregaram a tocha. Eu acho tudo isso bem interessante, né? Tá o Armando aí, né? Na imagem, eu acho tudo isso que representa uma comunidade, né? Todos de uma forma ou de outra envolvidos, não só no esporte, eles estão envolvidos nos mais segmentos, porque eu também ouvi algumas críticas referentes, mas a pessoa não é um atleta olímpico, é um apresentador de televisão, outros, mas fazem parte de um contexto. Mas que tem uma grande contribuição para o esporte também, mesmo sendo apresentador, né, de um programa esportivo. Mas, Irineu, a razão olímpica, né, os objetivos são as uniões dos mais diversos segmentos e que a tocha passe por uma cidade exatamente estendendo, óbvio, a atletas, dirigentes esportivos, mas também as próprias outras áreas que sejam representativas, afinal de contas, de uma forma ou de outra, todos contribuem e colaboram no sentido do engrandecimento da região. Bom, algumas delegações internacionais que vão treinar na região para os Jogos já estão na Baixada Santista. Judocas do Egito, Argélia e Catar iniciaram as atividades na semana passada na Unimes, em Santos. Atletas da natação de Itália, Rússia, chegaram no final de semana e já caíram na água na piscina da Unisanta. A Rússia veio com 2 nadadores de maratonas aquáticas, Dratzen Evgeny e Anastasia Krapivina, quinta colocada do Mundial de Kazan. Eles treinam na Unisanta até o dia 8 de agosto. Já a delegação italiana veio com 4 atletas e mais 70 profissionais. A gente tinha tido assim, outras possibilidades para São Paulo, mas São Paulo é muito mais frio que Santos e a cidade aqui é aconchegante, acolhente, é mais a medida de homem. A gente está acostumado a uma coisa mais tranquila, então Santos é o ideal para a gente. Eles chegaram sábado pela manhã e não perderam tempo. Já caíram na piscina para acelerar o processo de aclimatação. Destaque para Gregório Paltrinieri, atual campeão mundial dos 1.500 metros livres. A expectativa para o Gregório, principalmente? É alta, muito alta. Ele vai fazer o que ele sabe fazer melhor, nadar e nadar forte. Eles estão objetivando que ele faça o recorde olímpico e ganhe a medalha de ouro. Então, poxa, aí a gente fala, que legal, né? Banhou-se nas águas do Santa Cecília, isso é muito bom. Os atletas elogiaram a estrutura da Unisanta. A Unisanta cumpre o seu papel de oferecer para o país, para o mundo, toda a sua infraestrutura, todos os seus recursos humanos e possibilitar esse intercâmbio, é um intercâmbio de técnicas, é um intercâmbio de culturas e também de calor humano, não é? A gente quer que essas Olimpíadas sejam um reflexo do que se faz aqui em educação. É o nosso diferencial, nós não somos um clube, nós somos uma escola. A Unisanta também irá disponibilizar assistência jurídica para os nadadores. Por exemplo, perdeu algum documento, né? A gente vai orientar como deve proceder, fazer um boletim eletrônico, ou comprou algum produto também com relação de consumo, a gente vai trabalhar em conjunto com o juizado especial civil, né? O atendimento será feito pelos alunos, mas são os professores que vão dar todo o respaldo. Bom, é inequívoco a importância, não é, dessas delegações, países que estão vindo para os Jogos, se escolherem, né, a universidade. São quantas no total, doutor Marcelo? São quatro países que estão aqui na nossa cidade. Interessante, né, Irineu? Porque nós já temos um histórico através da maratona aquática, através de eventos internacionais, até mesmo culturais, educacionais, de convênios. E realização de campeonatos brasileiros, né? Os atletas nacionais já conhecem a infraestrutura. Os internacionais que participaram, há sempre um cartão postal, porque é o boca a boca. Claro. Eles presenciaram, já conheceram, sabem a estrutura, a seriedade da universidade. E nada melhor do que vir de um outro atleta, né, doutor Marcelo? Sem dúvida. Né, que desfrutou e utilizou o equipamento. Sem dúvida. E a avaliação foi um
o próprio chefe da delegação italiana, russa, e a única exceção foi a japonesa, que não participou de maratonas aquáticas, foi a única exceção. A Eslovênia, as demais, todas que já são tinham, as duas ainda que vão chegar, né, doutor Marcelo? Chegar. Eslovênia e Japão. Tem Hoje, data já para a chegada deles? Já temos data, inclusive a parte da imprensa japonesa já está em Santos. Estiveram hoje na cobertura da entrevista coletiva com a Itália, então é uma repercussão mundial. E existe também, inclusive, a possibilidade deles estenderem a estadia deles aqui, não é, doutor Marcelo? Houve um pelos entendimento... pequenos problemas que a gente viu aí sendo anunciados hoje lá na Vila Olímpica. Hoje houve um entendimento por parte do representante da comissão italiana, apenas a italiana por enquanto, que disse que está preocupado em embarcar amanhã para o Rio de Janeiro para conferir as suas instalações lá e pediu que nós deixássemos em aberto, e nós pedimos que houvesse uma antecedência para isso, porque nós também temos a nossa rotina, né? Que a partir do Houve um planejamento, né? Sem dúvida, e do dia 1º em diante nós teremos o reinício das atividades do semestre, mas tudo está muito bem organizado para que a gente concilie todas as atividades normalmente, mas foi um pedido que talvez eles permaneçam, se necessário, que eles preferem ter a garantia que eles estão bem instalados e com excelentes estruturas aqui referentes ao treinamento, que poderão permanecer alguns dias. Bom, a notícia triste disso tudo, não é, doutor Marcelo, foi a exclusão, né, pelo Comitê Olímpico Internacional da equipe de atletismo da Rússia, quer dizer, toda a equipe de atletismo foi excluída, né, dos Jogos aqui no Brasil, e outros atletas de outras modalidades que também foram excluídos, que é o caso, por exemplo, da Anastácia Caprivina, que é a nadadora que inclusive está aqui, né, doutor Marcelo? Eu acho, Irineu, desde que provado, e foi, né, existem uma série de procedimentos feitos de uma forma ilegal e comprovadamente tiveram a averiguação do uso de doping. Isso é imoral, né? Se o esporte é feito para o bem-estar e a saúde, o doping exatamente vem não só prejudicar o corpo, como influenciar diretamente no resultado de outro que está treinando normalmente para obter o seu resultado. E tira todo o sentido da competição Sem também, dúvida. né? Se a gente parar para pensar, Sem dúvida, né? Perde todo o sentido. Então, um atleta que se dedica tanto durante tantos anos, ele perde a oportunidade de um pódio por causa de utilização de substâncias que não são Que é o caso permitidas. eu me lembro do Ben Johnson, né, do Ben canadense, Johnson. com o Carl Lewis, o Ben acabou vencendo, mas no fim, lá na frente, se descobriu que estava usando. Prejuízo enorme para o resultado de um... Você veja que na natação até proibiram o uso daqueles uniformes... O maiô, né? Maiôs, que são uniformes mais sofisticados, porque estavam interferindo diretamente no resultado. Imagine o uso de um doping. Né? Aí complica. Então eu acho que é correta essa atitude e tomara que outros procedimentos sejam feitos para que se coíba e que as autoridades, os técnicos e principalmente os atletas se conscientizem que realmente precisam se dedicar sem a utilização desses mecanismos. Rapidamente, doutor Marcelo, só para a gente encerrar. 7 atletas entre olímpicos e paralímpicos da universidade. Já é um excelente número. presságio. Já é um maravilhoso. Que se tivesse outro, talvez nós disséssemos que não era do Deixa no SESC. Deixa ele, talvez seja de outra instituição. Né? Mas brincadeiras à parte, são 7 atletas em condições... Claro. Eu sempre digo, entendeu, que a vitória já é escrever um atleta a nível olímpico. A participação já é uma grande vitória, uma conquista. Mas a gente fica otimista, porque todos esses atletas têm no seu currículo títulos mundiais, já representaram, já bateram recordes. Então, há uma expectativa muito positiva de todo o trabalho. E até estão lá por isso também, né, Zona? Sem dúvida, né? É uma seleção exigente, né, para que eles consigam os índices para estar lá. E você veja, o exemplo e a referência desses atletas são de famílias assim muito humildes, muito simples e que venceram através do esporte. Venceram unindo a educação, são formados ou parte deles estão estudando na universidade, serão futuros profissionais. Então, é uma referência muito, muito bonita que serve de exemplo para todas as instituições de ensino que precisam e merecem investir mais nessa questão do esporte. Então, Marcelo, muito obrigado pela entrevista.
Vamos desejar muito sucesso, né, para os nossos atletas que vão estar lá e parabéns também para o senhor por todo o trabalho, porque o senhor está por trás disso, a gente sabe. Para nós todos, é um trabalho de toda a família, de todos aqueles, até mesmo de um simples e humilde funcionário que faz a limpeza do campus, que trata dos alunos, dos atletas diariamente, todos são vitoriosos. O pessoal dos serviços gerais, Irineu, olha, foi uma emoção de ver ali todos unidos chorando da passagem da tocha. Eu entreguei a tocha a eles, parecia né, um troféu, né? É verdade. E é um símbolo realmente da paz, da união, que o mundo precisa mesmo, né? De mais diálogo e não tanta violência. E a tocha simboliza bastante isso, e tomara que ela também represente tanto para a nossa cidade e para a nossa região, principalmente nos resultados da Olimpíada. Obrigado mais uma vez, doutor Marcelo. Obrigado a você, Irineu. Obrigado.